Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre maternidade, sobre a vida de mãe, troca de experiências, conversa com especialistas, tem de tudo. Essa segunda temporada está sendo feita aqui no estúdio da You Group, que eu queria agradecer muito, que tá ficando incrível. Tem muitos episódios já liberados para vocês no canal. Inclusive, sai episódio novo toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina ou no Spotify, então entrem lá. E tem também os cortes no YouTube, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. E nas redes sociais, que tem no TikTok, no Insta, Vida de Mãe Podcast. Já segue tudo para não perder nada. E hoje teremos conversa com especialistas? Sim! Hoje vamos conversar com a doutora Andréia Baldi. Seja muito bem-vinda. Olá, Fabi. Obrigada. Obrigada por aceitar estar aqui participando com a gente. Eu que agradeço. Para quem não conhece, fono, ela é fonoaudióloga, né? Fono de bebês e crianças. Foi a fono da Gigi, inclusive, que tem um vídeo no canal que eu conto de toda a questão que ela teve, o atraso do desenvolvimento, a questão do freio da língua. Tem um vídeo completinho lá no canal. Atende na Clínica Desenvolve Criança, que também foi onde a Gigi passou com a físio, que é a Lígio Conte, que já veio aqui. Tem episódio com ela sobre físio, sobre desenvolvimento infantil, aqui também. E então, vou deixar o link para vocês aí na descrição desse outro episódio, para vocês acompanharem. E a Andréia foi a fono da Gigi. A gente estava até falando antes de começar o episódio, já faz quase um ano. Quase um ano. Que a Gigi passou. A Gigi já passou tanto tempo, tanta coisa, então... Ela era tão bebezinha. Tão bebezinha, tão pequenininha. Nem engatinhava não, ainda. Ela nem fazia esfinge. Não rolava, não fazia nada. Então, hoje a menina tá falante, tá andando, tá outra criança. É outra fase, né? Outra Agora fase, é outra fase. E, bom, a gente vai conversar sobre esse assunto de fono. Eu acho que geram muitas dúvidas e tem muitos tabus aí também no meio. Algumas dúvidas de coisas que eu passei para passar para frente. Mas eu queria começar perguntando o que a fono para bebês e crianças trata? O que ela faz? É bem legal sua pergunta, né? Eu sou fono há muitos anos. Eu amo isso que eu faço. E, assim, a minha vida foi direcionando para o público infantil, que sempre foi a minha paixão. E as pessoas, quando pensam em atendimento de fono de criança, pensam sempre no atendimento da fala, das questões de fala, que realmente elas existem, eu acho que são importantes. E é muito engraçado, porque até hoje ainda, quando se fala de fono, se associa muito à gagueira. É muito, assim... mas acho que isso hoje é menor, isso tem menos, mas ainda tem uma questão da associação com fala, com gagueira, com surdez. E eu acho que, assim, a fono é uma área muito ampla, mas falando da área de bebês, eu comecei a minha vida profissional muito mais atuando com a questão neurológica, então com as crianças com crianças e adultos com questões neurológicas. Aí eu acabei indo para uma outra área, que é a área da disfagia, que são as dificuldades de deglutição, que a gente tem muito nas pessoas com AVC, com problemas neurológicos, mas a minha paixão sempre foi o bebê e a criança. E aí, quando as pessoas falam assim, nossa, mas você atua com bebê? O que fono faz com bebê, né? Sim. É muito engraçado isso. E aí, quando a gente pensa em todas essas questões de amamentação, de alterações de freio, do quanto essas crianças, que a gente comentava aqui, né? Essa coisa de normalizar coisas que não são normalizadas, que não é para normalizar. O atendimento de fono para bebê e criança, ele foca muito toda esta parte de amamentação, introdução alimentar, da fala, né? Então, é um campo bastante grande que eu acho que hoje, cada vez mais, está se falando sobre ele. Está se procurando cada vez mais, né?
E em que momento um bebê, uma mãe que tem um bebê ou uma criança tem que procurar uma fono? A gente pensa hoje em dia só no tipo, tá com uma gagueira, ou tá falando, trocando R pelo L. Ou não fala. Ou não fala. Aí a gente pensa, tem que procurar uma fono. Mas que outros momentos que seria interessante procurar uma fono? Olha, Fabi, se eu te falar do momento ideal, eu diria que assim, um bebê nasceu. Hoje, inclusive, nós vamos falar um pouco sobre isso, que é o teste da linguinha, Sim. que é uma coisa que é obrigatória, que eu acho que assim, foi um grande avanço. O teste da linguinha, ele existe desde 2013, institucionalizado, na verdade, como lei. E eu acho que isso é uma coisa que ganhou muito acesso, mas eu acho que a gente ainda tem uns percalços aí para passar por ele, até porque o teste da linguinha não é feito só por fono, né? Ele pode ser aplicado por várias pessoas, então eu acho que aí a gente entra no olhar diferenciado, né? Porque uma coisa é uma consultora de amamentação, outra coisa é uma fono que está muito mais ligada à questão da função. Então, quando a gente pensa em que momento procurar, no nascimento seria o melhor momento para procurar, porque esse é o profissional que vai olhar se está tudo realmente acontecendo da forma que a gente espera, na amamentação, no freio lingual, se esse freio está alterando ou não. Agora, se você não tem nenhuma queixa na amamentação, se as coisas vão boas, o que eu acho que é bem interessante quando a gente pensa na fono é pensar na introdução alimentar, que também acho que é um passo que é de bastante mudança, né? Então, quando você tem um bebê que começa a se alimentar, se você pudesse, mundo ideal, né? Vamos falar de mundo ideal. Se você pudesse passar pela fono antes disso, eu acho que a gente dá uma outra visão, que é diferente da visão do pediatra, que eu acho que é soma, né? É diferente da posição da nutricionista. Então, assim, de verdade, procurar fono, você pode procurar do início ao fim da vida. Mas se a gente está falando das crianças, eu acho que o mundo ideal mesmo seria procurar logo que nasce e, se não tem nenhuma queixa na amamentação, procurar quando tem introdução alimentar. A questão para mim hoje quando a gente pensa na amamentação, eu acho que as pessoas, primeiro, consideram normalidades coisas que não são normais. Então, quando vem para a gente e a gente realmente faz uma anamnese detalhada, a gente vê que a amamentação... no começo teve muita dor, mas é mesmo assim, porque a minha mãe teve, porque a minha tia teve, a minha irmã teve. Todo mundo meio que normaliza a dor, normaliza a queixa. E muitas vezes são mães, por exemplo, que têm uma produção de leite muito boa e que esse bebê não precisa fazer nenhum esforço. Então, ele mama sem nenhum esforço e aí essa amamentação acontece. Que aí eu te diria, será que é uma amamentação que está realmente acontecendo? Porque se fosse depender do bebê, né? Então... eu acho que a gente tem muitos momentos aí que seria legal. Que tem como procurar, né? E aí você começou a falar um pouco da questão do freio, que foi uma questão da Gigi. Tem o teste da linguinha hoje na maternidade, que acho que já ajuda a pegar muitos casos, principalmente aqueles mais... Os mais visíveis. Os mais visíveis, né? Isso. Mas por que nem sempre pega nesse teste? Então, aí eu acho que nós vamos começar a falar de uma coisa que eu acho que é bem polêmica, assim, e que eu não... meu objetivo aqui não é polemizar, meu objetivo aqui é botar as pessoas para pensarem de uma forma diferente. Então, uma coisa que eu tenho dito muito é assim, esses resultados que são resultados que se aguarda alguma coisa, eles são chamados dos freios duvidosos, né? Então, é um freio que não tem uma anatomia normal... Mas, como a mãe não tem queixa ou qualquer outra coisa, então nós vamos aguardar. Eu digo o seguinte, né? Para mim, uma estrutura ou ela está ok ou ela não está ok. Então, eu questiono muito primeiro esse diagnóstico do freio duvidoso. Porque eu acho que ou você está grávida ou você não está grávida. Né? Ou você tem um freio normal, ou você tem um freio alterado. Se você tem um freio alterado, uma das coisas que a gente hoje anda questionando muito e tentando fazer as pessoas pensarem se já tem uma coisa que está alterada na estrutura, quanto adianta você aguardar? O que é esse aguardar? Eu acho que você, por exemplo, eu não sei se o teu resultado do teste da linguinha foi como com a Gigi? Não deu nada. Né? Não deu nem duvidoso. Não.
Então, e aí assim, né? A Gigi era uma bebê com freio alterado, né? E que você passou por dificuldades aí no início da amamentação, mas que as pessoas justificam. Não, vamos fazer um ajuste, faz um ajuste de pega, né? Posiciona o bebê. E a gente acaba... E no fim, a amamentação, normalmente ela engrena. Ou ela engrena, ou ela para, né? E aí, quando ela para, eu acho que a gente tem uma coisa que é muito difícil, porque... eu sempre brinco que assim, a gente gesta um bebê e a gente gesta um outro, que é a culpa, que tem o dobro do tamanho, o dobro do peso, né? E que é uma coisa que acho que é o bebê mais difícil da gente lidar. E que quando uma amamentação não dá certo, a gente sempre põe a culpa pra gente, nunca pro bebê, né? Então, sou eu, mãe, que não dei conta daquele momento, daquela amamentação. Não aguentei a dor. Não aguentei a dor, não fui boa produtora de leite, eu fiz uma redução de mama, né? Eu fiz uma, sei lá, qualquer coisa. Então, eu sou a culpada. A gente nunca põe a culpa para o bebê, né? Então, eu acho que hoje o trabalho que a gente está querendo fazer, e que é o que a gente faz no Desenvolve, é uma coisa de mostrar que, será que essa amamentação estava tão redonda como você trazia, né? Então, assim, essas queixas iniciais, elas são importantes. Uma coisa é uma sensibilidade no mamilo, porque você nunca teve lá um cara mamando o tempo todo no teu peito, mas esta coisa de tá com dor, tá com desconforto, faz muito ajuste. Não, e no meu caso, né, a gente viu depois que todo o diagnóstico, tudo, eu olhando fotos da Gigi no parto, e tem uma foto que a linguinha dela faz um coração pra fora. Isso, na época, nem vi, nem passou despercebido. E da amamentação, além da dor, e aí também foi uma outra coisa que depois a gente foi analisar, ela mamava por muito tempo. Ela tava com 6 para 7 meses e ela mamava 1 hora, 1 hora e meia em cada peito. Então, assim, era muito tempo. E eu, pra mim, nunca tive filho. Você nunca amamentou? Pra mim, era assim, E as pessoas falavam, ai, não, ela tá dormindo. Aí eu falava, não, eu sinto que ela tá mamando. É diferente quando ela tá dormindo. Tipo, ela não tava só chupetando, né? Não, ela tá mamando. Ela ficava 1 hora mamando. E pra mim, sei lá, não sabia, era ok, normal. E aí, hoje eu falo, gente, ela ficava... Eu fico assim, indignada. Ela ficava mais de 1 hora no meu peito. Como assim? O que eu fazia na minha... Como que eu vivia? Isso. Né? E, na verdade, né, Fabi, eu acho que é assim, a hora que a gente tem um filho... a gente tem esta coisa de que esta dedicação que é muito grande, eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande, né? E essa dedicação, ela tem que ser muito mais da mãe, né? Ainda mais se a mãe que amamenta não tem muito, né? E aí eu acho que se justifica muito também. Então, por exemplo, eu vejo muito bebê que novinho, ele mama por muito tempo. Quando o bebê é mais novinho, até 2 meses mais ou menos, a gente sabe que tem a esterogestação. Eu não estou querendo tirar todas essas coisas. Não é que essas coisas não existam. Mas eu acho que a gente acaba meio que, por isso, normalizando coisas que não eram para normalizar. Então, não é para um bebê de 6 meses ficar 1 hora mamando. Isto não é. Sim. Né? Então, assim, isso eu acho que tem que começar a ser um sinal de alerta. Né? Então... essa amamentação no início com tanta dor, com tanto desconforto, né? E aí eu penso, né? Uma coisa que a gente ouve muito hoje é assim, não, mas agora tudo é freio, né? Essa é a frase que a gente ouve muito. E eu digo assim, não, gente, eu não acho que agora tudo é freio. Até 5, 6 anos atrás, você não conseguia dar conta da amamentação, você ia para a mamadeira e vida que segue, né? Hoje, cada vez mais, o mundo inteiro está vendo a importância da amamentação, né? Tirando aqui, que é uma coisa que eu sempre falo, a amamentação ela tem que ser boa para os 2 lados. Sim. Né? Então, eu estava até vendo a questão do teu desmame com a Gigi, eu acho que a questão é essa mesmo. Às vezes, não é o bebê que desmama, é a gente, porque a gente também tem este direito, né? Amamentar também é uma coisa que traz o tempo todo de você estar disponível para o seu bebê o tempo todo. E não é que você não vai estar disponível para a Giovana, mas amamentando é de outra forma, né? É uma doação muito grande. É uma muito doação muito grande. Eu acho que as mães também estão entrando numa coisa... de muito tem que fazer, tem que... Não, eu falo, gente, tem que ser bom para os 2 lados. Tem que ser bom para o bebê, mas tem que ser bom também para essa pessoa que amamenta. Né? Porque a dedicação é grande. Né? Eu acho que não dá para a gente tirar. Então, por conta disso, eu acho que tem muita
cobrança de dizer, não, é assim mesmo, o bebê fica muito no peito mamando, ele é normal, é a esterogestação. E a gente, por culpa, que eu acho que é a tal da coisa, né? A gente vai meio que achando que é isso mesmo. A gente nunca foi mãe, né? Então, é o que você fala. No segundo é outra questão, No né? segundo, você fala, não, peraí, vamos ver o que tá rolando aqui. Vamos ver isso logo, né? Não vamos deixar a peteca cair e tal. Então, eu acho que, assim, a amamentação, hoje ela tem muita luz. Então, era o que eu estava falando da questão do freio. E aí, quando a gente bota a luz numa coisa, os problemas aparecem. Então, hoje, a porcentagem que a gente tem de bebês com freio alterado, ela está mudando muito. Mas é porque hoje se sabe disso, né? Eu acho que isso é meio que pra tudo. Tudo que as pessoas têm falado muito assim, hoje tem muito diagnóstico de TDAH. Gente, porque hoje tem diagnóstico. Tem Antigamente estudo. não tinha como. Isso. Não era tão fácil de você diagnosticar. Então não é porque hoje tem mais casos, hoje tem mais diagnósticos. Isso, como Alzheimer, eu falo a mesma coisa do Alzheimer. Ai, mas hoje tem Alzheimer. Primeiro que hoje se morre mais velho, né? Sim. Antes se morria com 60, então nem tinha tempo de ter Alzheimer. E segundo que hoje tem diagnóstico. Então, para amamentação, para mim é exatamente a mesma coisa. Então, obviamente, não é tudo que é freio, né? Eu acho que nós estamos aí num caminho. A Lígia, nós somos pessoas que a gente se questiona o tempo todo. Ai, será? Mas é que a nossa clínica fala, e você acha que é um testemunho disso, né? Do quanto mudou algumas coisas com a intervenção que foi feita, né? Quando algumas pessoas próximas vêm me questionar, tipo assim, tive um diagnóstico que tem que fazer a frenectomia. O que você acha? Aí eu falo, olha, no meu caso da Gigi, lógico que na hora de ter que fazer também surgiu uma dúvida, porque querendo ou não, é um procedimento que dá dó de fazer, cirúrgico. Não sente dor, mas enfim, tem que segurar e tudo mais. Eu falei, só que foi uma coisa assim, o procedimento em si, 2 minutos. É uma judiação? É uma judiação, mas 2 minutos. Mas o pós, no caso da Gigi, a gente falou, vamos fazer. Pode ser que não dê nada? Pode ser que não dê nada. Mas a Gigi fez a frenectomia no mesmo dia, ela rolou pela primeira vez. E assim, então a gente falou, gente, não pode ser uma coincidência, isso, o que eu digo, sabe? Tipo, no mesmo dia. Não, e o que eu digo, semana. Né, Fabi, é assim, ó. Quanto ela estava com 5? Tava com 7. 7. Quanto que a Giovana conseguiria entender que a gente está falando de que após a frenectomia ela teria uma melhora no motor, se ela não tinha nem compreensão para isso. Né? Então, assim, para mim, a criança é a prova... Porque eu sempre falo isso, né? Você vai tomar um remédio, aí você lê a bula e fala lá que você vai ter dor de cabeça, enjoo. Você terminou de tomar o remédio... Você já começa a sentir tudo, né? Você já começa... Porque a gente se sugestiona. Agora, quanto que o bebê se sugestiona? Mesmo que vocês... E assim, ó, eu acho legal, porque você e o Leandro não estavam nem acreditando tanto, que eu acho que é melhor ainda, sabe? Porque vocês não estavam com aquela coisa, não, ela vai fazer, ela vai rolar. E aconteceu. A gente tava com muito... Assim, medo por conta do procedimento, do tipo, a gente tem que fazer isso mesmo, será que vai estar a diferença? E até foi uma conversa com o nosso pediatra que nos tranquilizou, porque ele falou assim, Fabi, se vocês fizerem, o máximo que pode acontecer é não mudar nada. Mas não é assim, nossa, você fez a frenectomia, pronto, agora a língua dela vai ficar solta ou algo do tipo. Então, acho que isso nos tranquilizou, do tipo assim, o máximo que vai acontecer é, tipo assim, ter sido à toa. Sim. Então, a gente falou, vamos fazer e vamos ver o que vai dar. E aí, no mesmo dia, ela rolou. Então, a gente falou assim, não. Realmente tem alguma coisa, né? Aí, né? E aí, justamente isso. Qual a ligação da língua? Porque a gente falou muito... A gente acha muito que a língua tem essa questão só da amamentação. Mas qual a ligação da língua com os outros desenvolvimentos motores, né? Tipo, como que ela tá ligada com tudo isso? Então, vamos lá. Eu acho que eu não vou dar uma aula aqui, mas eu acho que para as pessoas entenderem um pouco tudo isso que a gente fala, eu acho que é tão importante que as pessoas entendam. A formação do freio da língua, ela vai acontecer lá entre a 8ª e 10ª semana de gestação. E se você pensar lá naquele serzinho tão pequenininho na 8ª, 10ª semana de gestação, a formação do freio, então a gente tem a língua assim, né? A formação do freio é porque acontece uma morte de célula e a língua porque ela está colada na parte de baixo da boca. E ela descola, tá? E aí forma o freio, todo mundo tem freio. E essas crianças que têm o freio alterado, eles estão ou mais anteriores aqui, ou eles estão mais curtinhos e tal. Pensa que o que a criança faz dentro da barriga? Ela se mexe e ela engole, né? A partir da 10ª semana,
de gestação, o bebê começa a engolir o líquido, que era uma coisa que a gente não acreditava antes. A gente falava que isso acontecia na 32ª. E aí, por evolução dos exames, da ciência, a gente está vendo que o bebê, a partir de 16 semanas, começa a engolir o líquido. Pensa que esse é um movimento que ele vai fazer lá no útero. Então, se ele já faz com uma alteração, porque ele já tem uma alteração no movimento, o que a gente pensa é que este bebê já se postura de uma forma diferente no útero, por conta disto. Quando ele nasce, qual é o primeiro apoio que o bebê faz na vida? Da amamentação. A língua no mamilo, né? Então, assim, pensa quanto é importante isso. O bebê não tem controle cervical, o bebê não tem controle de tronco, não tem nenhum controle. O bebê nasce, ele não tem nenhum. A gente nasce muito imaturo, né? Então, ele acaba fazendo este apoio e, por conta da dificuldade do apoio, ele vai compensando este corpinho, né? Então, pensa que, assim, as coisas estão muito relacionadas. Então, se eu tenho uma dificuldade e eu não consigo mexer minha língua, e o que o bebê precisa fazer nessa idade? Mamar, né? Para sobreviver. Portanto, ele vai fazendo adaptações, que eu acho que esta que é a questão. Ele vai posturando aquele corpo de uma forma e isto vai trazendo as dificuldades, as Mas tensões. a língua, ela tá ligada na musculatura, né? Toda ligada aqui, né? Se a gente pensar na língua e todos os músculos que a gente tem do pescoço, são todos ligados. A língua da gente, ela vem até aqui, né? A gente pensa na língua só no que sai. Só que a base da nossa língua, ela tá mais ou menos aqui. E aí sai toda a musculatura do pescoço. Então, não dá pra gente dissociar, né? E depois tem outra coisa, esse bebê que tem a língua presa, ele é um bebê que ele não posiciona esta língua lá no céu da boca, que ela tem, a língua tem que ficar bem acopladinha lá no céu da boca. Ele não faz isso, ele mantém uma língua abaixo. Então, ele abre a boca fica mais aberta, ele faz uma outra. Pensa na postura que vai acontecendo por conta desta alteração. Vai tudo. Eu até acho que você, não sei, acho que foi você que me deu um exemplo uma vez, que assim, a gente pisa numa agulhinha no dedo, no dedinho do pé. E aí a gente não anda mais normal, a gente vai mudando, adaptando o pé, a postura, tudo, a gente vai ficando tudo entravado. Por causa de um Por dedinho. conta de um dedinho. Então, assim, a língua tem essa ligação com toda essa musculatura. Todo esse corpo, né? E aí vai dando todas as alterações de torcicolo. Então, e aí, tensões. assim, né? Esses são bebês que não toleram ficar de bruços, porque são bebês que têm muita tensão nessa região. Então, ficar de barriguinha para baixo, ele não tolera. Então, são bebês que não têm um desenvolvimento motor como deveriam. Sim. E aí, no caso, para quem não acompanhou, no caso da Gigi, né? O meu caso, a gente não foi atrás por conta da amamentação. A gente foi atrás porque ela não fazia... não estava nos marcos, né? Então, ela não rolava, ela não fazia esfinge. Ela não tolerava ficar de bruços. E aí, na primeira consulta da fisio, a gente começou a perceber até outras coisas que na nossa cabeça eram do tipo, ela não gosta. Que era, na hora de trocar a roupa, Ela chorava. passar pela cabeça, esticar os bracinhos, ela chorava muito. Ela ficava assim, ó, sem pescoço totalmente. Ela não gostava nem de ficar no colo virada com a barriga encostada na gente. Ela só gostava de ficar na outra virada pra frente, né? Porque ela ficava encurvadinha. E hoje, vendo fotos dela criança, o pescocinho sempre pro mesmo lado, coisa que a gente não percebia, que já era o torcicolo e tudo. Então... E o que eu acho que é assim, ó, Fabi, o que vai acontecendo? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai adaptando. Então, por exemplo, essa queixa que você falou da troca, é muito comum os pais falarem assim, não troca. Aí eu falo assim, você veste por cima ou por baixo? Aí a mãe fala, eu visto por baixo. Por quê? Porque chorava tanto para vestir por cima que a gente adapta e começa a vestir o bebê por baixo. Pra mim era assim, ela não gosta de trocar de roupa. Entendeu? Né? Ela não gosta de trocar de roupa. Não gosta de sentar nessa posição. Isso. Não gosta de ficar pra cá, ela gosta de ficar olhando o mundo. Olhando o mundo. E aí depois que a gente foi começando a entender que não, que era uma dificuldade. E aí que a gente falou, nossa, várias coisas. Depois a gente foi percebendo que a gente falou, nossa, várias coisas que a gente não imaginava que estavam ligadas a isso, né? E que foram mudando conforme a gente foi fazendo o tratamento e tudo. Mas aí sobre a frenectomia em si. Todo caso de um freio alterado precisa da frenectomia? Então, Fabi, olha, você me pegou num dia hoje que eu tô na maior questão sobre isso, tá? Assim, para mim é muito claro de que se a gente tem uma alteração, a gente precisa modificar aquela alteração. Porém,
Eu sempre falo isso, né? Eu acho que é isso que me botou na vida profissional, é isso que me faz gostar de tatuar, de estar o tempo todo, que eu acho que a gente tem que estudar e tem que questionar. Hoje, vou te dizer minha postura hoje, que eu não acho que vai ser minha postura o resto da vida, porque a gente muda muito. A gente muda, a gente vai aprendendo outras coisas. A gente vai aprendendo outras coisas. Hoje, para mim, um freio alterado que está tendo impacto, isso para mim é inquestionável de que precisa de frenectomia. O que pode acontecer? Um freio alterado e a gente realmente não achar impactos. Então, hoje, para mim, é muito mais importante a escuta da queixa, que eu acho que é isto que não acontece. E é isto que acaba... as pessoas acabam meio... Vamos esperar, e a queixa está lá. Né? Então, eu já peguei mães com 1 ano e 5 meses de dor na amamentação. E aí você fala assim, 1 ano e 5 meses, né? O bebê andando e ainda machucando, né? E aí normalizar isto, né? Então eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas para mim hoje uma indicação de frenectomia é queixa, não é só alteração. Vou falar de uma coisa polêmica. A gente passou numa outra fono para uma segunda opinião. E essa outra fono falou, não, ela realmente tem um freio alterado mais posterior, mas assim, a gente pode esperar, porque assim, provavelmente isso não vai impactar em nada. Se mais para frente impactar na fala, a gente pensa em fazer. Aí eu falei, mas a gente vai esperar dar problema? Tipo, já tá dando um problema. Então, mas é que as pessoas têm muita dificuldade de associar com o desenvolvimento motor. Sim. Né? Eu acho que porque é uma coisa nova. Mais ou menos, Fabi. Não é tão novo. É isso que... E assim, ó, a gente tem ouvido muito de que isso é uma coisa no Brasil. Tá. Né? E o mundo está falando disso. Tem muitos grupos pelo mundo inteiro falando, Canadá, Estados Unidos, Europa, falando sobre isso, né? Até porque é o que eu comecei falando, que eu acho que é a luz que está se dando para isso. Sim. Né? E da gente entender que a gente é um ser único, né? Então, foi o que você falou, um pé incomodado, a gente faz toda uma adaptação. Sim. Né? Então, não dá para pensar que um padrão de língua alterado não vai alterar aquele corpo, né? Então, hoje, a minha briga, e eu quero colocar bem entre aspas, porque não é briga, eu, na verdade, quero que as pessoas tentem pensar um pouco, ouvir uma colega falar uma coisa, vamos aguardar, tendo queixa. Porque se você não tivesse queixa, eu realmente acho que tem que aguardar. Como eu já pedi várias crianças, eu falo, olha, essa semana mesmo eu atendi uma família, a bebê com muita dificuldade, o irmão com 3 anos, mas ele está levando tudo muito bem, ele come muito bem, ele fala, ele anda. Então, assim, o freio dele é um freio alterado, mas ele não está com queixa. Ele teve queixa, tá? Ele teve. Mas já passou essa fase. Né? Ele está com 3 anos. Com 3 anos, a gente tem que fazer com sedação. Não é como foi da Gigi. Sim. Né? Você tem que levar ou para centro cirúrgico, ou tem que anestesiar em consultório. Então, a coisa é um pouco maior em termos do procedimento. E esperar para falar assim, realmente, teve problema, agora nós vamos mexer? Está tendo. Né? Eu acho que isto que eu gostaria que as minhas colegas fonos pensassem, e eu acho que uma das coisas que acaba ajudando isso é essa história deste freio duvidoso. Para mim, não existe o duvidoso. Existe a queixa. Que a gente tem que ouvir a queixa. Né? Sim, sim. Eu acho que é isso que muda. E aí, depois que fez a frenectomia, tem que fazer sessões de fono? Tem que fazer algum acompanhamento? Então, vamos para a polêmica 2, né? A pessoa fala, fiz, pronto, tá resolvido. Isso. E que é uma conduta bem comum. E o que a gente tem visto? E você, acho que é muito legal falar com quem passou isso como mãe, né? Porque... quando a gente fala de liberar uma língua, pensa assim, a Gigi estava com 7 meses. Se a gente fizer a conta, na verdade, são 14 meses que isso estava alterado, porque isso foi lá pelo 2º mês de gestação. 7 para nascer, mais 7 de vida, 14 meses. Pensa o quanto tinha de compensações neste corpinho. Então, hoje, o trabalho da fono, que é o que a gente faz na clínica, ele é de liberar... de ganhar esta mobilidade, de colocar esta língua na posição correta, de liberar as tensões. Então, hoje eu não consigo. Tem casos que você atende menos? Tem casos. Né? Mas, assim, tem que seguir. Aí, nós vamos entrar numa questão, né? Hoje, o
o mundo em geral fala de alongar a língua, porque senão vai colar. E eu sou uma das pessoas que ando brigando, porque eu digo assim, né? Eu vejo criança chorando em sessão de fono, eu falo, gente, essa não é... tanto que você vê, a Gigi chorava, a gente carrega, leva, né? Porque eu acho que tem que ser eu penso assim, Fabi, não existe lugar de maior prazer no corpo que a boca. A boca, ela é fonte de prazer. E não é só fonte de prazer. Pensa, a gente se alimenta por ela. A gente fala por ela. A gente tem prazer sexual pela boca. Então, eu digo que a boca é um lugar muito sagrado, né? Então, trazer coisas que sejam ruins, já basta a frenectomia. Mas aí eu vou lá, eu vou alongar, e eu não vejo muito sentido nisso hoje, né? Então, eu vejo que tem muita fono que alonga, e eu não sei, eu queria questionar essas pessoas, por que alongar, né? Se a gente liberar, se a gente der mobilidade, não precisaria alongar. Eu acho que é uma questão aí que também é polêmica, e eu sei que muitas colegas fazem, e que tudo bem se o resultado delas está bom, mas na nossa clínica a gente não faz, o resultado é bem legal também, né? Então, acho que tem outras formas. E aí, além dessa questão de fazer a fono, tem alguma outra coisa pós-frenectomia, assim? Tem restrição disso? Eu lembro que no caso da Gigi, que ela estava no início da introdução alimentar, era só uma questão de nada ácido. Nada ácido e nada quente, na primeira semana. Por conta da cicatrização. Uma coisa... eu acho que é importante... Você falou de uma coisa, eu acho que é importante assim. A Gigi não era uma bebê que usava bicos artificiais. Sim. Né? Hoje, para mim, é muito claro de que a chupeta ela é uma contraindicação da frenectomia no seguinte sentido. A chupeta e a mamadeira fazem com a língua um movimento contrário da amamentação. Então, quando a gente tem o bebê mamando no peito, apoia o mamilo aqui e a parte de trás da língua que trabalha. A chupeta e a mamadeira, elas empurram a língua para baixo e para trás, que é o local onde a gente tem a ferida. Então, chupeta... A gente fica muito mais tempo sugando a chupeta do que a mamadeira, né? Chupeta hoje, para mim, é uma contraindicação, mas eu digo sempre o seguinte, é uma contraindicação, mas se a família quer assumir... Você é mãe, você sabe disso. Eu não acho que eu tenho o direito de dizer, não faça isso com a Giovana. Quem tem que decidir é você e o Leandro. Se eu posso dizer, olha, Fabi, não é legal. Sim. Mas a decisão cabe a vocês. Então, hoje, o que eu faço? Eu esclareço o uso de bico artificial, que realmente ele pode... fazer com que a cirurgia não aconteça como a gente quer, né? E a indicação de avaliação de físio, que é uma coisa que hoje não se falava disso, né? Então, na nossa clínica, a gente tem um movimento que vem pela físio, mas por outras fonos, eu acho que a gente abriu o olhar para que essas crianças precisam não só do acompanhamento da fono. Sim. Né? E aí, até falando nessa questão de chupeta, de tudo, mamadeira, né? Vamos lá. Babado, né? A galera gosta. E ó, eu vou dizer uma coisa antes de tudo. Eu digo que eu tenho lugar de fala porque eu dei para os meus filhos. Eu era da época que, não tem que dar, senão você era bruxa, né? E hoje eu falo, gente, eu tô virando a chata. Mas é que assim, eu não acho que eu tô virando a chata de dizer... Não use, mas de saber de malefício. Né? Eu acho que... Sim. Eu, desde o começo, eu não queria dar. Eu falei... E eu tinha o meu motivo. Acho que cada um tem o seu motivo pra dar, pra não dar. Eu tinha o meu. Eu falei, eu usei chupeta até uns 5, 6 anos. Tinha até a vergonha, Eu né? usei chupeta por muito tempo. E meu dente cagou muito. E aí, eu usei aparelho por muito tempo e não resolveu com o aparelho, sabe? Então, assim... Eu falei, gente, Você sofreu. Eu sofri muito depois. E é por conta da chupeta. Eu falei, então eu não quero. Se eu conseguir não dar... Vou falar que eu nunca tentei dar. Tentei. Momento de desespero dela chorando dentro do carro. Tentei chupeta, não resolveu. Ela cuspia. E ainda, graças a Deus, porque aí... se ela tivesse pego, eu teria ficado com a chupeta, óbvio. Mas era o meu motivo de que eu não queria dar. E aí também a amamentação seguiu tranquilamente, não introduzi mamadeira nem nada, só agora que ela largou o peito que ela toma na mamadeira. Mas é uma questão para muita gente. Tem gente que fala assim, eu não consigo, é a única forma que eu tenho de acalmar. Eu acho que cada um, cada um sabe a guerra que quer lutar, entendeu? O que eu acho exatamente isso que eu penso. Eu acho que cada um sabe da guerra que vai enfrentar. O que eu vejo que é assim... Hoje, a gente tem muito mais conhecimento. Sim. Né? Então, a chupeta e a mamadeira, elas fazem parte de uma indústria enorme, que se a gente entrar aqui é da indústria da fórmula. E a gente sempre acreditou que o leite materno é fraco, que não sustenta. E a gente sabe tudo que vem por trás disso.
Mas eu acho que a briga é de cada um. O que eu penso é assim, ó, quando a gente entende que a chupeta ela é um calmante para os pais e não para o bebê, porque ela chama pacifier, que ela está silenciando aquele bebê. Se a gente compra essa ideia e é aquilo que a gente tolera, ok, mas eu acho que a gente tem que ter claro isso. Então, os pais que vêm para mim, que tem chupeta, e que eu falo, olha, eu acho que nós vamos investir, a criança vai sofrer um procedimento e a gente vai... A chance da gente perder é grande, mas eu digo assim, ó, e os pais falam, não, chupa a chupeta só para dormir. Aí eu falo, a gente fala isso até a hora que a gente tem que tirar. A hora que a gente tem que tirar, a gente vê, porque o bebê caiu, a gente põe a chupeta. Ai, tá chupando, né? Às vezes, demora meia hora para dormir. Essa meia hora tá de chupeta, né? Então, assim, não é tão pouco tempo. Sim. E eu acho que a chupeta, ela é realmente um silenciador. E, por exemplo, a criança que não é amamentada, aí nós estamos falando de outras questões. A necessidade oral dessa criança é maior, né? A gente sabe que mamar no peito melhora a questão oral do bebê. Então, o bebê que não é amamentado... para mim, é outro departamento. E eu acho que o bebê que não é amamentado, até pela mãe que não quer, por exemplo. Eu acho que é um direito. Sim. Não, e a chupeta, e outro problema da chupeta é o tirar depois, né? Isso. O quanto eu vejo as pessoas que eu conheço que dão chupeta... A dificuldade que tá sendo pra tirar, pra criança aceitar. E aí você tira, e no outro dia a criança surta, você dá. Então, Isso. eu falei, gente, uma coisa a menos pra eu ter que passar, entendeu? Então, a amamentação olha, já foi o desmame já foi um processo. Aí tem o desmame da chupeta, né? Então, e eu vivi isso, né? O meu filho mais velho chupou chupeta e eu tirei com 2 anos e meio, porque tava todo cagado, né? Então, e eu negociei com ele um posto. E à noite, quando ele foi dormir, ele falou pra mim, mamãe, tem um buraco na minha boca. Eu me senti, Fabi, assim, uma bruxa. A chupeta estava no bolso, que eu tinha feito a cena que eu tinha jogado no lixo. Uma semana, este cara rodou para dormir, que assim, eu falava... Olha o que eu fiz, né? Porque eu sabia que era uma coisa a gente que deu, né? Eu tenho uma pediatra que fala, se chupeta fosse bom, nascia com o bebê, se fosse necessária. A gente que deu, né? Então, assim, eu vivi realmente esta coisa. E depois ele roeu unha, faz fono. Então, assim... Mas... Se quer comprar guerra... Cada um sabe da sua guerra. Mas aí, além da chupeta, a mamadeira. Porque muita gente, às vezes, não vai amamentar, ou vai com a mamadeira, ou faz amamentação mista, ou chega um momento que sai do peito e vai pra mamadeira. A mamadeira é uma grande vilã, assim como a chupeta, digamos assim? Não é uma grande vilã, mas é uma vilã. Eu acho que, de novo, nós vamos dizer que a gente tem uma coisa cultural muito forte de que a hora que o bebê é desmamado, ele precisa da mamadeira. Até porque a gente associa a mamadeira no momento de dormir. Então, a gente dá e o bebê adormece mamando, como ele adormece no peito, né? A grande questão é que, do mesmo jeito que a chupeta empurra a língua para baixo e para trás, a mamadeira também faz isto, né? E a gente tem outros recursos, que são copos com bico rígido, a gente tem copo 360. Então, a gente tem uma questão cultural de que se o bebê não é amamentado no peito, ele precisa da mamadeira. A única coisa para mim que justifica a mamadeira é praticidade. Né? Você fecha lá, põe e mama. Mas hoje a gente tem outras coisas que são menos ruins em termos de posição de língua, pensando que esta boca ainda está em formação. Né? A Gigi não tem todos os dentes, ela ainda está formando o dente de leite para depois ter definitivo. Então, se puder não usar, eu acho que é a melhor coisa, né? Sim. Comprando a guerra, pode usar. Mas mesmo o bebê que não é amamentado novinho, ele não precisa da mamadeira, ele precisa de peito. Se ele não tem peito, a gente vai dar de outra forma. E vai tentar dar de uma forma que trabalhe melhor um pouco essa musculatura, porque a mamadeira empurra esse rosto todo para baixo, a língua para baixo. É completamente... por isso que eu era uma das pessoas que dizia que confusão de bico não existia. Quando eu entendi que sugar a mamadeira e sugar o peito são duas sucções muito distintas, eu falei, é por isso que existe a confusão. Porque realmente uma empurra para baixo e a outra eleva. Então, são sucções muito diferentes. Então, hoje eu acredito mesmo na confusão de bico e muitas vezes essas amamentações elas vão indo embora porque o bebê vai preferindo a mamadeira. Mais fácil. A mamadeira é mais fácil. Precisa trabalhar menos músculo, né? Sim. E o canudinho? O canudinho, quando o bebê é amamentado, existe só o risco do bebê morder a mãe por conta da força que ele faz para sugar.
Mas em termos de postura de língua, ele é legal. Não tem nenhuma contraindicação. Agora, também tem uma coisa... o bebê precisa... a gente recebe muito assim, né? Eu recebo muito caixinha. O bebê precisa sugar o canudo? Não precisa, porque... Né? Ele vai aprender em algum momento. Talvez ele não aprenda aos 9 meses, que é a idade que a gente fala que ele começa a aprender... Mas uma hora ele vai aprender, porque todo mundo usa canudo uma hora na vida. Né? A gente aprendeu com 6. Mas no caso dela foi... Eu queria dar meu leite na mamadeira para sair, para fazer as coisas. Ela não... Ela colocava a mamadeira, ela fazia... Ânsia, né? Ela tinha ânsia. E aí o pediatra falou, tenta no canudo. A gente tentou, ela pegou e foi tipo... Então, mas às vezes o bebê que pega no canudo começa a morder a mãe. Sim. Esse é um risco. Então, eu acho que é assim... Começou a dar canudo, o bebê começou a morder... Perigo. Perigo. Ainda mais depois que tem dente, gente. Não é brincadeira, né? Eu acho que foi umas coisas que me ajudou, assim, quando eu já queria fazer o desmame. Mas aí, lógico que tinha dias que eu ficava, será mesmo que eu faço? Aí eu levava uma mordida, com 4 dentes, né? 4 em cima, 4 embaixo. Aquela mordidinha. Eu falei, não, vou desmamar. Vou desmamar. Não, deu. Não eu acho que desmamar, né? Quando você desmamou ela com 1 ano e... Quase 1 ano e 4. Pouquíssimo tempo agora, né? A gente tá perdendo o bebê, né? Que eu acho que esta também é uma coisa que é nossa, né? De que o meu bebezinho tá indo embora. Vínculo, é uma coisa que só eu posso fazer. Isso. Tem uma coisa egoísta nossa, né? Que eu acho que... E também eu penso assim, a gente tem que ter o louro disso, né, Fabi? A gente carrega, a gente amamenta, a gente passa a noite. Então, por que não ter esse louro de dizer, isso depende de mim, né? Sim. Eu acho que é legal. Mas aí, a Gigi foi muito fofinha, né? Mesmo no desmame, assim, eu achei que ia ser mais difícil pra ela. Foi mais difícil pra mim do que pra ela, né? Normal. Sempre é. Mas eu achei que ia ser mais difícil pra ela, que ela fosse pedir mais, que ela fosse... Você fez como? Eu fui... Eu esperei a viagem, tudo que eu ia falei, vou esperar. Quando eu voltar de viagem, eu começo. E aí, eu primeiro tirei durante o dia, porque ela já quase não mamava durante o dia. A não ser que, assim, eu tava junto comigo o tempo todo, ela queria. Mas ela já comia muito bem ao longo do dia e não mamava mais. Então, eu deixei a mamada da manhã, acordava, mamava. À noite e madrugada, normal. Então, tirei durante o dia. Falei, conversei com ela, expliquei tudo. Aí, passou umas 2 semanas... De boinha, assim. Uma vez ou outra ela pediu, porque comigo ela dormia mamando no colo, de manhã. E aí, passou 2 semanas até que ela começou a dormir sem ser mamando. Aí eu falei, bom, vou tirar da manhã. Aí eu tirei da manhã. Quando ela acordava, ela teteou. Não, vamos comer mamão. Vamos fazer... Aí ela já foi pra comida direto, né? Café da manhã. Aí continuei com as da madrugada. Aí teve uma madrugada que ela mamou um peito. Mamou outro peito. E queria... E não aquietava. Eu falei... Amor, faz uma mamadeira pra ela. Aí ele fez, ela mamou, virou pro lado e dormiu. Falou, aí eu falei, eu acho que o meu peito deve estar já começando a diminuir a produção e ela tá ficando com fome na madrugada. Eu falei, então, na madrugada... Mas assim, ela que eu senti por ela, eu falei, tá, já vou tirar da madrugada, deixa só a primeira da noite. Aí eu tirei da madrugada, quando ela acordava, eu já dava mamadeira em vez de peito, na madrugada. E aí ficou faltando só uma, que aí foi o apego. Que é a de dormir, né? Que era de dormir. Aí foi o apego, tipo, aí a última, aí a final. E aí também eu passei o processo da perda da gestação junto. E aí foi tipo assim, não quero fazer. Não, e aí eu acho que teve uma questão emocional. Teve uma questão emocional ali ligada, né? Até um dia que eu falei, não, eu já tô aqui, só falta essa, eu preciso finalizar isso. E aí eu falei, hoje vai ser a última. Eu falei, filha, é a última, tal, você não precisa mais, tal. E aí... Beleza, ela mamou, mas assim, ela já não estava mais dormindo mamando, nessa antes de dormir. Ela, às vezes, você nem devia ter não. mais leite tanto assim, né? Meu peito já tinha diminuído, já estava... Aí ela mamou, durou 1 mês esse processo todo. Aí ela mamou, tal, ok. Aí no dia seguinte ela ficou gripada. Aí eu já fiquei assim, gente... Aí o Leandro falou, se você quiser dar, dá. Aí eu falei, não. Eu falei que era a última, é a última. E aí foi... E aí ela não pediu mais. Hoje em dia ela me vê pelada me trocando, ela fica tetê. Aí eu falo, tinha tetê aqui, mas não tem mais. Aí ela, ok, tipo, ela não pede mais. E hoje ela já, tetê pra ela já é a mamadeira, não é mais meu peito. E foi bem tranquilo. Eu sempre digo que eu acho que a gente sofre muito mais. Então, por exemplo, na chupeta, retirada da chupeta, até 1 ano, eu acho que é uma coisa. Depois de 1 ano, aí tem uma coisa que a criança entende, busca no berço, né? Então, assim... Menos de 1 ano até, né? A criança busca. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito nossa. E uma coisa que eu acho que você percebe muito, né, Fabi? Você estando segura,
a Gigi funciona de outra forma, né? Sim. Quando a gente está seguro do que a gente está fazendo e aquilo é importante para você e está na hora do desmame, eu acho que tudo rola muito mais fácil. Eu né? tava assim, tranquila. Primeiro que sempre foi uma coisa minha. Eu falei, eu quero amamentar até 1 ano. Se eu chegar até lá, porque às vezes, né, tá ótimo. Cheguei, passei do 1 ano. Eu esperei também, porque eu falei, vai ter uma viagem, vou esperar essa viagem. Passou. Aí eu falei, bom, deu, pra mim deu. Eu já não queria mais mesmo. E também por uma próxima gestação. Eu falei, eu não quero. É possível, mas eu não quero engravidar amamentando. E pra mim tá ótimo. E ela já come muito bem e tal. Eu falei, não tem mais porquê. Tá na escola, né? Tá na escola, tudo. Então, foi uma escolha mesmo. E aí, foi esse processo, assim. E pra mim, foi tranquilo. E até eu tinha esse medo vai perder o vínculo e tal. Imagina. E aí, agora ela dorme abraçada. Faz coisas que ela não fazia. Até por questão de idade também, né? E eu falo, gente, tá vendo? E eu até falei, parece que antes eu era só o peito. Isso, agora você é a mãe, Agora né? eu sou a mãe, sabe? Mudou essa relação mesmo. Parece que tá mais gostoso. Isso. Muito doido. É muito bom. É muito bom. Mas assim, falamos sobre freio. Vamos falar sobre fala. Bora. Que é uma questão que há muitas dúvidas e que a gente se preocupa muito, né? Sim. Com a fala do bebê. A fala do bebê. Às vezes a gente pensa em fala só, tipo, as palavras mesmo. Mas quais são os primeiros sinais do desenvolvimento da fala do bebê? Então, primeiro eu vou fazer para você, assim, um resumo do que a gente espera, tá? Tá. Então, a fala, ela é uma das manifestações da linguagem. A linguagem, ela envolve a questão corporal, gestual, o outro sentido que você dá. A linguagem envolve muitas coisas, a linguagem escrita. Então, assim, a gente fala que o bebê, ele passa por fases e a gente, antes de começar aqui, estava falando disso, né? Como... Eu sempre faço uma pergunta para todo mundo. Quando você pensa no aniversário de 1 ano do bebê, você pensa ele andando ou ele falando? Andando. Andando. Uhum. E isso é cultural, né? No primeiro ano, o bebê tem que entrar andando, né? Uhum. E se a gente pensar em termos de marcos, o bebê, ele tem até 1 ano e meio para andar. Solto, livre. Só que com 1 ano ele tem que estar começando as primeiras palavras. E as pessoas não fazem essa associação. E eu acho que tem uma coisa muito forte cultural de que meu tio falou com 4, meu pai falou com 3. E as pessoas não pensam no peso que tem isto de falar mais tarde. Né? Uhum. E se surpreendem um pouco com as crianças que falam novas, que não estão falando novas. Uhum. Então, a gente tem até na internet aí alguns bebês que ficaram como bebês... a gente superdotados, né? Mas, na verdade, são bebês que têm uma habilidade boa de fala, mas não é uma coisa assim, né? Até porque se é uma coisa... não é legal ser tão... né? Uhum. Pode ser altas habilidades, isso não é uma coisa tão legal, né? Então, assim, o bebê, a primeira manifestação do bebê de comunicação é o choro. E se você lembrar da Gigi lá novinha, ela com uns 2 meses, você já diz isso, é choro de fome, isso é choro de sono. Né? Então, a gente vai começando, o bebê vai começando a entender que se ele chorar de uma forma diferente, a resposta do adulto é outra. E eu sempre digo, né, não tem fala sem ter a dupla. Que isto é que eu acho que... depois a gente pode entrar nas telas aí, né? Que é a grande crítica. Então, o bebê primeiro chora, depois ele grita, e aí é aquele bebê que começa a fazer angu, angu. E a gente, enquanto adulto, vai fazer o quê? A gente vai dar intenção para isso. Você está chamando a mamãe, você está chamando, a gente começa a dar intenção, e o bebê começa a entender que aquilo que ele está produzindo, que ele é capaz de produzir. Então, é muito normal o bebê de 4 a 6 meses gritar muito. Uhum. Porque é um bebê que está explorando toda esta região. E aí ele escuta e ele percebe, ele começa a perceber que ele faz diferentes sons. Aí, aos 6 meses, entre 4 e 6, a gente espera que comecem as primeiras sílabas, que é o balbucio. Então, é o bababá, mememê, tetê, são é sempre consoante vogal, consoante vogal. Mas não com uma intenção, não tipo assim, tetê de tetê. Não. Tetê de tetê, de bababá, de bababá. E o que a gente vai fazendo, Fabi? Que eu acho que esta é a sacada que as pessoas precisam entender. A gente começa a dar intenção. Então, a Gigi começa a falar mamá, você fala, você tá chamando a mamãe? Que legal, a Gigi tá chamando a mamãe, né? Então, assim...
O que eu acho que as pessoas têm que entender é que não existe fala sem troca. Isso chama troca de turno. Então, eu falo, você escuta, responde. O bebê faz exatamente a mesma coisa, né? Até quando a gente fala, tipo, né, às vezes... Eu fico, nossa, como foi legal sua aula hoje. Tipo, isso, verdade, aquela conversa que você não tá filha. entendendo nada, né? Mas você fica, né? Mas e aí, o que aconteceu? Isso. E ela falando na língua dela, né? E aí, o que é legal é que ela começa a entender que, assim... Isto é uma coisa que tem resposta, né? E aí ela... E o que ela vai começar a fazer? Ela vai procurar as palavras. Então, o que a gente espera? A partir de 1 ano, a gente espera as palavras com intenção. Então, aí é o mamá para mamãe, é o mamá para mamá, é o tetê, né? E com 1 ano e meio, a gente espera que a criança... E aí, eu vou dizer uma coisa que foi uma luta minha. Eu não gosto dessa coisa de número. Por quê? Porque eu recebo assim, isto é palavra, né? As pessoas ficam muito neurotizadas no que produziu. Para mim, muito mais do que produziu é o que você me falou, que a Gigi hoje acorda e pede o que ela quer de manhã. Então, ela tem intenção naquilo. Pode ser que ela não fale correto, mas ela está pedindo alguma coisa, ela está manifestando o desejo. Então, a gente espera que com 1 ano e meio, a criança fale em torno de 50. Para que... a partir de 1 ano e meio, ela comece a montar frases simples. E aí eu acho que entra a grande neurose das pessoas, que é a frase. Frase não é falar, por exemplo, bom dia, porque bom dia é uma palavra que a criança repete como se fosse uma palavra única. Mas ela falar quer mamar. O que a gente tem que pensar é assim, a frase ela é muito mais simples do que a gente imagina. É falar quer, é falar dá. E o que eu percebo que as pessoas fazem, as pessoas não ensinam verbo. A gente fica assim, ó, caneca, microfone, boca, olho, nariz, a gente pede o corpo, eu acho que é importante, mas a gente não ensina para a criança verbo. Então, se a criança aponta e pede alguma coisa, você fala, pede para a mamãe, fala, dá mamãe. A gente tem que ensinar verbo para a criança, porque é o verbo que vai formar a frase. Se você pensar as nossas frases, elas acontecem porque tem verbo. Sim. Elas têm que ter sentido, né? Então, assim, falar... Tchau, mamãe, se ela tá... É uma frase, ela está manifestando já uma coisa, né? E aí, com 1 ano e meio, a gente espera isso. E com 2 anos, então, a gente vai tendo cada vez mais um progresso até 4 anos e meio, mais ou menos, que com 5 anos a gente tem que ter a criança falando como nós falamos, né? Então, não dá para pegar uma criança de 6 anos que fala sem o R, tá? Então, ela fala grupo, não fala grupo, né? A criança com 5 anos tem que falar como a gente, né? E isso eu acho que é importante porque, inclusive, muitos pediatras falam, né? Não, tá tudo bem, com 2 anos. O que eu vejo? Essas crianças que demoram para falar são crianças que normalmente têm mais problema de socialização na escola, são crianças com mais dificuldade, que depois podem ter dificuldade de aprendizagem. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que, assim, a fala é tão rica e você está vivendo isso, você está vendo isso, né? Como é legal você ver a criança conseguir manifestar um desejo, manifestar uma vontade. E a fala existe para isso, né? Sim. É o que nos diferencia, né? Não, e é uma coisa até assim, hoje eu fico mais tranquila em deixar de ir com as pessoas, que antes eu não... porque eu falo, fome ela não passa. Ela pede, ela né? sabe pedir. Isso. Então, por exemplo, esses dias ela ficou com a minha irmã, aí ela deu a janta, tal, não sei o quê, comeu milho, e ela queria mais milho. Aí ela vai até a geladeira, porque ela sabe que tá lá e fica mi. Enquanto eu não der, ela não vai parar. Isso. Porque, e aí eu falo, é isso, ela pede água, ela já pede as coisas que ela quer. A hora que ela quer tetê, ela pede tetê. Então eu falo, gente, eu não tenho que ficar mais falando assim, ó, tá horário da isso, porque ela vai pedir. Ela vai pedir. Então, do mesmo jeito que ela vai te contar o que aconteceu na escola. Né? E sim. Eu acho que, assim, não tem mãe que não se preocupe da criança estar na escola e sofrer alguma coisa. Então, é saber que a criança pode te contar, né? Mesmo do jeito dela, mas você vai ver e se prepara, porque agora, assim, entre 1 ano e meio e 2, é um boom de linguagem que você fala... Gente, não é possível que esse serzinho, que era um bebezico, né? Até por isso que a gente fala que com 2 anos, realmente, você não tem mais um bebê, né? Porque você já tem uma pessoa que expressa muito vontade, desejo, né? Então, assim, a fala acaba acontecendo
E eu acho que as pessoas entendessem a riqueza que é isso. Você está acompanhando agora, é uma delícia, né? Sim. Você vê ganhar uma nova palavra, você vê que Não, entendeu. E ela tá numa fase que agora a gente fala alguma coisinha, às vezes nem na intenção dela falar. E ela repete. Aí você já fala... Precisa tomar cuidado. Não, mas assim, minha mãe tá doida, né? Porque ela não fala vovó ainda. Aí ela fala, ela vai falar paralelepípedo e não vai falar vovó. Porque aí, esses dias ela fica toda hora, né? Querendo que ela fale vovó. E a vovó ela ainda não falou. Mas aí ela tava assim, mostrando um quadro da família. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui e tal, né? A titio, a bisa, o biso. Aí ela, bi? Aí minha mãe já, não acredito. Isso você vai falar e você não vai falar. Ela já, bi? E ela já olhou pra minha avó, tipo, bi? Tipo, já entendeu. Aí eu, nossa, meu Deus, vovó, ela não fala, mas tudo bem. Mas vai indo, assim, então, que nem o milho. O milho fazia tempo que ela não comia e tal, fui dar milho, gostou. Ela já começou, mi. Eu falei, já entendeu o que é, tipo, já pegou. Então, é muito doido quando ela vai pegando. Ela já tá cantando, tentando cantar? Cantar, não. Mas que nem ela fica uau. Na verdade, ela só chama minha cachorra de uau, né? Aí, esses dias, eu falei, gata, agora ela já faz miau. Como faz a gata? Miau. E a vaca? Aí eu falo, já tá pegando umas coisas diferentes, assim. Mas cantar ainda não. Porque cantar é uma coisa muito legal. E assim, ó, eu na hora estava falando do negócio da interação e eu acho que, obviamente, a gente sabe do poder da tela, que não pode, porque a tela é unidirecional, né? Mas, por exemplo, nós vivemos aí 3 anos de pandemia, né? E eu sempre disse assim, olha, ligação de telefone, para mim, não é tela, porque tem interação, tem um outro cara lá do outro lado que está respondendo para a Gigi, então só mudou porque não está presente, mas tá da mesma forma. Mas o que eu vejo muito assim a gente precisa prestar muita atenção para não ir para um extremo. Então, eu não estou aqui dizendo que eu sou favorável à tela, não é isso. Mas eu acho que hoje tem uma coisa que é muito forte, assim, sabe? Muito Zero tela total, zero não total. pode. A gente vive no celular, né, Fabi? Qual modelo a gente dá para os nossos filhos se a gente passa o dia inteiro olhando para aquele negócio, né? Então, peraí, Gigi, que a mamãe agora está respondendo, né? Sim. A gente faz isso no automático, porque essa é a nossa vida, né? Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, o que eu percebo muito, é uma coisa que eu tenho tentado aí, parece que a contação de história, por exemplo, é uma coisa que está se perdendo. E ela é tão rica. Cantar música de roda, as brincadeiras, né? Eu acho que assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão também a gente vai para uma coisa muito, né? Muito extremo, assim, sabe? E eu acho que contar história, cantar música, não tem oportunidade melhor de você interagir com a criança e ela saber contar e depois ela te contar aquela história. Porque você vai começar a contar a história para a Gigi, daqui a pouco você vai falar, hoje a Gigi vai contar a história para a mamãe. Olha o quanto isso é rico em termos de fala. Pensa isso. Sim, sim, de vocabulário, de se comunicar, tudo, né? Vai para a escola, faz isso, né? Sim, e aí a gente entrou nesse tema de telas, o quanto as telas elas têm prejudicado nesse desenvolvimento de fala das crianças. Bastante. Infelizmente, bastante. Porque eu acho que as pessoas não têm discernimento. Eu acho que a grande questão é essa. Porque a tela, assim como a chupeta, é um silenciador. É um pacificador. Né? Porque a criança está enchendo o saco lá, você liga a tela e ela fica lá. E eu viajei agora de férias e eu estava voltando esses dias, eu voltei sábado, né? E o voo longo. E aí tinha uma mãe com um bebê, ele passou, acho que umas 6 horas. E era um bebê assim não tinha 2 anos. O que mais me chamou a atenção não é que ele ficou 6 horas só olhando para aquela tela. Ele não olhou nada. Ele passou o tempo todo. Era só o dedinho assim. Ele não assistiu 2 nada minutos. Completo. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Obviamente, estava num avião, é uma situação... Mas estava claro que era uma criança que já usava a tela, que sabia. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito discernimento. E o fato de você ficar lá olhando para uma coisa que não interage com você... Né? Porque, assim, a tela ela é unidirecional, né? A informação está lá, mas... O que a criança pode falar com a tela, mas a tela não responde, né? Então, eu acho que a gente tem que ter realmente um cuidado aí no excesso, né? Do mesmo jeito que não está se contando nada de história, hoje fica a criança para comer, se põe a tela, né? Então... E até, eu acho que até, não sei se foi você também que me falou uma vez, a questão de, por exemplo, o desenho. O desenho não tem a mesma movimentação de boca que a gente tem. Então, para a criança
pegar... Até porque muitos são dublados. Muitos são dublados. E aí, assim, até para essa questão de movimentação, de pegar a palavra, atrapalha também. Da leitura orofacial, né? Sim. Então, pensa assim, se você assistiu o Mickey, né? O Mickey fala inglês. Então, lógico que a gente tenta, né, falar com articulação semelhante, mas não é, né? Então, assim, que é uma das coisas, por exemplo, que a máscara na pandemia impediu muito essas crianças de não terem a leitura orofacial, que ela é super importante, né? Sim. Tanto que, assim, quem é míope, por exemplo, fala assim, gente, eu tiro o óculos, parece que eu fiquei mais surdo. Porque a gente perde esta informação. Sim. Né? Então, a gente fica mais surdo mesmo. Mas assim, se você parar pra pensar, eu parando pra pensar, quando a pessoa tá falando de máscara, você fica... Se a pessoa não tem uma articulação você clara... Fala, quê? Porque é isso, né? Às vezes você não entende 100% o que a pessoa falou, mas você vê ali, você capta, né, no momento. E aí, com a máscara, não. Então, a pessoa tem que falar mais alto, Sim. mais claro, mais... E a criança perde isso, né? E eu acho que, assim, os bebês de pandemia... Eles nasceram com todo mundo mascarado. Tanto que foi muito engraçado, porque na clínica a gente começou... Engraçado, que eu acho que não é nada engraçado, né? A gente começou a perceber que os bebês respondiam ao sorriso, a gente de máscara. Então, eles começaram a entender que o sorriso... Porque o sorriso vai para o olho, né? Eu falo, olha como o ser humano é uma coisa adaptável a situações mais... patéticas, que assim, o cara tá de máscara e o bebê percebia que estava sorrindo. Né? Olha, mas aí teve... E isso atrasou muito pra criança. E além dessa questão de máscara, não sei o quê, socialização, né? Porque não estava indo para escola, não estava encontrando com outras crianças. Não, tava... o bebê de pandemia, ele não sabe o que é lanchar na avó. Né? Ele, a avó era na tela. E aí se perdeu muito, né? Muito. Mas eu acho que agora nós já estamos começando. É que assim, eu acho que estas crianças que estão hoje com 3 anos, que pegaram a pandemia brava lá no começo, acho que são crianças que podem ter mais dificuldade mesmo, né? De fala, de socialização. Tem muito estudo apontando aí para crianças com mais tendência para desenvolver autismo, né? Porque realmente são crianças que foram muito privadas. Mas não teve jeito, né, Fabi? Era a situação. E hoje se fala muito disso. Atraso de fala. Autismo. Mas atraso de fala não está só ligado ao autismo. Sim, pode ser um dos sinais do autismo, mas não está só ligado a isso. Olha, né? eu abro caixinha todo dia, né? Eu recebo todo dia a seguinte pergunta. Minha filha tem 2 anos e fala super pouco. É autismo? Aí eu falo assim, gente... Não dá para a gente simplificar. Primeiro que uma caixinha de Instagram jamais vai ser um diagnóstico. Sim. Depois que... é exatamente isso que você falou. O atraso de fala é uma característica, mas ele não é uma ligação direta, né? E do mesmo jeito que você lá no começo falou, hoje a gente tem muito mais diagnóstico, eu acho que a gente também tem hiperdiagnóstico. Porque hoje tudo tem diagnóstico, né? Então, assim... a gente precisa tomar um pouco de cuidado para também não enquadrar todo mundo em TDAH, em autismo, né? Os extremos, que eu acho que a gente... Antes ninguém era, hoje todo mundo é. Sim. Né? Então, atraso de fala não é só o motivo de autismo. Claro que é um sinal de alerta para você ir atrás, investigar, ir nos profissionais, mas não é, tipo assim, tem atraso, tem autismo. Não tá totalmente ligado. Não. E tem outras questões que fazem a questão do atraso de fala que a gente falou. Por exemplo, uso de telas com mais frequência. A não socialização, a forma como a família interage. Então, agora você falou uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, ó. O que eu vejo muito? As famílias acabam virando grandes tradutores do bebê, né? Então, o que é legal? Quando um bebê ele convive com muito mais pessoas, ele acaba não sendo tão traduzido. Estes bebês que ficam muito com a mesma família, ele não precisa falar. Porque tá tudo... Não, e a mãe entende o olhar, assim. Eu conto para todo mundo, eu tive uma passagem na pandemia de uma avaliação de uma menina com atraso de fala, e uma das perguntas que eu faço é, você... traduz o seu filho? Ela falou, não traduz. E a criança estava sentada no colo dela. E uma hora a criança fez assim, ó. Ela falou, Andréia, só um minuto que eu tenho que buscar água. Eu falei, buscar água? Me chamou tanto atenção, Fabi, porque... Aí eu falei, buscar para você? Ela falou, não, ela pediu. Então, isto aqui, ela já traduziu. Aí eu pensei, gente, por que essa criança vai falar? Né, já tá fácil, né? Faz assim, a mãe vai lá buscar água. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba...
traduzindo muito, né? Então, isso é uma coisa que eu falo. Fiquem muito alertas. Nem só traduzindo, como antecipando, né? Tipo, Isso. já deixa tudo fácil, água, né? Pra criança nem ter que pedir. Nem tem que pedir, né? Então, assim, eu falo, olha, o momento da refeição é um momento super rico para você trabalhar a fala. Então, por exemplo, colocar lá os diferentes alimentos e falar, Gigi, fala para a mamãe o que você quer hoje, né? E aí, se ela apontar, você vai dizer assim, não é a mãozinha da Gigi que fala, é a boca. Pede para a mamãe, né? E assim, são momentos que parecem que são, mas é no banho, né? Que a gente, em vez de só esperar que a criança faça um gesto e a gente atenda, a gente solicite fala, porque para a gente falar precisa ser solicitado. Sim. E o que não fazer? A criança começou a falar o que não fazer, que nem... Ai, fica falando errado, né? Tipo, a criança fala errado, você fica falando errado também, né? Porque é bonitinho. Primeira coisa que eu falo é assim, a gente tem... eu já abri várias vezes caixinha, porque eu falo, vamos agora todo mundo desopilar aí e falar o que é... Porque é muito bonitinho, né? É muito bonitinho. O meu caçula, ele falava assim... eu vou lembrar, ele falava uma expressão que era muito bonitinha, que eu não corrigia, mas ele já era maior e depois ele foi melhorando. Mas assim, vamos supor, se a criança fala... de uma forma muito diferente uma palavra e a gente começa a usar esta palavra para se dirigir àquilo, isso é uma coisa que é muito ruim. Né? Porque ela vai entender que porque ela vai entender que para falar qualquer coisa, ela vai usar aquela palavra. Então, nunca usar a palavra errada da criança sempre dá o modelo correto, por mais que seja bonitinho. Né? Sim. Porque realmente tem umas coisas que são muito bonitinhas, né? Mas que eu acho que assim, a gente acaba dando mais ênfase para aquilo e a criança acaba começando a falar muito errado, né? Então, não é para você... E outra coisa que eu vejo, as pessoas falam assim, infantiliza demais a fala. E aí, como se isso fosse forma de trazer carinho. Teve uma vez que eu tava conversando com a Gigi, e aí a minha irmã virou e falou assim, nossa, eu achei que você tava falando com alguém no celular, porque você tá... Tipo, a forma que eu tava falando com ela. De adulto? Porque eu não tava falando, tipo, nhinhinhi. Eu tava, filha, seguinte, a gente vai entrar no carro agora, a mamãe vai sentar na frente, você vai sentar atrás, e aí ela, tipo, nossa, você tá falando com ela, sabe? Eu falei, porque as pessoas sim. pensam assim, a mamãe vai entrar no carro. E eu falo, lógico que tem momentos que você fica, ai, meu amorzinho. Não, lógico. Tem momentos mais carinhosos. Lógico. Mas na hora que nem, até o desmame, eu falei, filha, a gente precisa ter uma conversa. Eu converso com ela num tom de voz que eu converso com qualquer pessoa, né? Isso. Não conversa, não. Não, e assim, as pessoas usam muito diminutivo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Uma coisa é você falar, o pezinho, a mãozinha, mas o tempo todo, o pezinho, a mãozinha, a boquinha, né? E assim, é uma coisa que acaba infantilizando muito, né? E eu vejo crianças maiores que acabam... Depois são até... vira motivo de gozação na escola, né? Porque fala tudo, o meu cabelinho, minha mãozinha, minha boquinha, minha... Né? Então, diminutivo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Modelo correto, com certeza a gente tem que prestar atenção. Né? Que é essa coisa de que se a criança, então, fala de um jeito, a gente vai dar o modelo correto, então... Mas assim, se a criança fala errado, a gente corrige... Não, dá o modelo. Não corrige. Não fala, não, você tá falando errado, tem que falar assim, só fala do jeito certo. A criança não tem a compreensão de que ela está produzindo errado. Né? Então, assim, ela vai ter essa compreensão, tipo, com 3 anos e meio, 4. Mesmo assim, é muito bonitinho você ver a criança, por exemplo, que fala pota para porta. E aí você fala assim, não, filho, é porta. Ela fala isso, pota. Porque para ela está falando porta, né? Então, não adianta a gente ficar falando não é assim. O que a gente tem... Falou pota, você fala isso, a porta. E não começar a falar a pota, né? Que é isso que eu vejo que as pessoas fazem. Sim. Então, abre a porta, né? Não, gente, abre a porta. Sim, né? sim. Parece que para tratar uma criança com carinho tem que falar assim. É o que eu mais vejo. Fabi, é assim, ó. Muitos anos de fono, né? Em tudo que é lugar eu vejo, né? E eu falo assim, não, Andréia, não vai abrir sua boca, você não vai falar com essa pessoa, que ela não te perguntou nada. E a minha vontade é falar, meu amor, para que você está fazendo isso, né? Assim, você está reforçando um padrão que está errado, né? Então, não vejo sentido. E olha, a gente tem 1 ano e 5, mas que legal que ela vai ter o modelo correto. E ela... Não vai ser muito legal você ver sua filha falar direito? Né? Acho que uma das coisas que mais incomoda é a criança grande que fala errado. Né? Isso é uma...
Eu acho que tem um dado que é legal para dar, que é o seguinte, ó, que eu acho que isso é um dado bem legal para a gente acompanhar. Até um ano, de 1 ano a 2, a gente tem que entender 25% do que a criança fala. 2 a 3, 50, 3 a 4, 75, e a partir de 4, tudo que fala, mesmo que tenha troca. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que dá para a gente uma boa ideia. Então, por exemplo, você tem um sobrinho de 4 anos que a mãe traduz. Então, assim, ele fala, e a mãe fala, ele falou isso. Que as pessoas ficam, o que ele falou, né? Que tem essa criança que fala, então, você olha pra mãe, o que ele falou? A criança está falando do copo e você fala, o carro, né? Não tem nada a ver com o que a criança está falando. Então, assim, acho que esse é um dado legal para a gente ter da porcentagem do que a gente tem que entender. Então, é 25, 50, 75 e 100. Então, 1, 2, 3 e 4. Com 4 anos, eu preciso realmente entender tudo que essa criança fala. A gente precisa ter... É importante compreender. E, de novo, não tem problema ter troca. Porém, vamos falar de outra coisa que eu acho que a gente vai alinhavando, né? Existe, sim, idades esperadas para som. Tá? Então, outra coisa que eu vejo muito é assim... É muito comum a troca do C pelo T. Né? A criança fala tasa. Né? Isso a gente espera que até 2 anos e meio aconteça. A partir de 2 anos e meio já é alteração. Então, eu tenho até um post no Instagram que eu falo a idade que a gente espera os sons. Porque isso realmente, isso hoje está provado que é desta forma mesmo. Então, se você tem uma criança de 3 anos que não produz aquilo que ela deveria produzir, já tem que levar na fono. Tá? Porque o que a gente percebe, Fabi? Por exemplo, uma criança de 3 anos que já está com um monte de troca, ela não vai ter as aquisições que ela... Porque ela já está com um monte de buraquinhos ali que a gente tem que corrigir. Então, este é mais um dos motivos para a gente dar modelo correto, né? Porque se você fala, a criança fala tasa e você fica falando tasa, ela não vai adquirir esse som. Né? E esse som tem idade para ser adquirido. Isso sim, tá? Os sons têm idade. Eu acho que isso é uma coisa que hoje está provado, tem que adquirir mesmo, né? Então, tudo bem, não é que assim, 2 anos e meio com 2 anos e 7, não é isso, né? Lógico que a gente tem uma margem, mas a criança está com 3 anos e não adquiriu o que era para 2 anos e meio... Aí tá com atraso. Tá com, na verdade, com distúrbio articulatório, que a gente chama, né? Não é atraso. E aí o meu marido, ele fala que quando criança, ele trocava... ele falava na língua do T. Tatá e tatã. É a tasa. Né? Que, na verdade, se chamava de tatibitati. Ele fala língua do T. Tatá e tatã. E aí, né, por exemplo, eu tenho um primo que a gente chama ele de Tebola, porque ele falava tudo no T, e não era o Cebolinha, era o Tebola. E ficou, é o apelido dele, Tebola, né? Mas ele falava tudo com T, que é um som muito comum, porque é um som bem anterior ao T, se você pensar. Para fazer o T, tá. É um som que a criança... Porque é isso que eu falo da máscara. Para a gente produzir o som, a gente olha muito para a boca, né? Então, uma dica bem legal é assim, conversa com o seu bebê articulando até mais do que você deveria, não o tempo todo, né? Mas quando você está numa coisa gostosa com o bebê, de produzir, de imitar. O bebê imita muito, né? Então, assim, quanto mais você movimenta, né? E aí, se a gente volta lá para o nosso assunto da língua presa, se eu tenho uma língua que não tem mobilidade, essa criança não vai produzir o som. Vai ter dificuldade de produzir o som. Quando a gente pensa em articulação, pensa na precisão que a gente tem que ter. É muito preciso o movimento. Né? Por isso que a criança vai ganhando esta precisão e vai ganhando os sons mais difíceis. Mas é tudo muito preciso. Se eu tenho uma língua que não trabalha bem, eu vou ter alteração. E assim, coisas que a gente pode fazer para estimular a fala dessa criança. Muita gente fica pensando só naquele mamãe. Não. Isso eu acho até uma coisa que fica pesado, sabe? Assim, eu acho que o que eu digo é assim, ó, incentivar a fala é leve, né? A gente é modelo de filho para tudo é modelo, né? O que dirá para a fala. Então, quanto mais você faz atividades onde você canta, onde você conta história, isso tudo é de muito incentivo. Então,
Não acho que a gente precisa... Por exemplo, brincar com o próprio corpo, nomear o corpo, aproveitar o momento do banho, para falar, agora a mamãe está lavando o pé, agora a mamãe está lavando o bumbum. Ela fica pepé, pepé, Isso. tudo é pepé. O sapato é pepé, o pé é pepé. Aí ela fica, mamãe, pepé, pepé. Eu, né? Pepé. E, assim, o cabelo, o rosto, o olho, brincar, janela, janelinha. A gente tem tanta brincadeira que trabalha corpo, sabe? Então, assim... Eu acho que quanto mais a gente fizer de uma forma lúdica, e não é para ficar assim, mamãe, que nem a tua mãe... Fica vovó, A hora que ela relaxar, ela fala vovó. Até porque uma das coisas que eu mais digo é assim, a criança é muito esperta. Se ela entender que este é um grande desejo... Ela não vai falar. Não, que nem o titi, que ela fala titi pra titia, titio. A gente não ficou... Do nada, ela viu a foto da minha cunhada no celular, ela, titia, eu... É, titi. Isso. Tipo, não fiquei ali, titi, fala titi, fala Isso, titi. vovó, fala vovó, coitada da vovó. Fala pra ela que ela relaxando. Vem. Às vezes, a criança, inclusive, acha outros recursos, porque se a gente pensar, ver não é um som fácil de fazer. Então, eu falei isso, eu falei, bi é muito mais fácil, bisa, bi, titi, porque ela já fala Bó. TT, titi. Tudo muito anterior. Agora eu falei, vovó. Falei, é mais difícil. É que nem Pá, má, é tudo som anterior. que nem a babá dela, né? O nome é Landinha. Eu falei, querida, ela não vai te chamar assim, né? Aí ela já tem um apelido, que é Nha. Nha. Então, assim... Às vezes fica Didi, que é um som mais fácil. Porque aí a gente começou a achar... Ela começou a fazer o gritando, né? Mamãe, papai. Eu acho uma coisa... Ensinou ela a gritar. Eu falei, mas é tão bonitinho. Eu fico, o papai tá longe, chama alto, chama alto. Ela, papai... E ela fica prestando atenção, né? Sim, nessas... é muito legal. E aí, com a Landinha também, eu ficava Landinha. Aí ela ficou Nha. Pegou. Eu falei, pronto, o seu apelido agora é Nha. Pra ela, tá ótimo. E é isso. E é engraçado, porque é isso. Ela vai pegando, às vezes, umas coisas que nem pé, meia. É tipo assim, dá o pé pra gente trocar. Ela já fica pepé. O pepé, tempo todo. Pepé. A gente é assim, ó... e o fato da gente ser menos falante, que eu recebo muito também, mas eu não sou muito falante. Mas a gente acaba conversando com a criança o tempo todo, né? Então, assim, por mais que você não seja falante, eu duvido que um pai ou uma mãe façam... Só quando a gente tá bravo, tá de saco cheio, né? Você não faça uma troca que você não converse um pouco com a criança. Sim. Mesmo que seja assim, ó, levanta o braço, abaixa o braço, a cabeça. A gente tá sempre falando de alguma coisa, né? Sim. Então, são esses momentos que são... Eu acho que... Não, eu me preocupo muito, Fabi, porque eu acho que hoje a gente tem que cumprir meta, muita meta. A maternidade hoje ela é lotada de meta. Então, eu acho que assim, a meta da fala, ela tinha que ser uma meta lúdica, gostosa, de prazer, de interação. Então, por exemplo, uma coisa muito legal é você cantar uma música com a Gigi e você cantar e deixar para ela completar. Quando ela souber a letra, ela deixar para completar. Tem uma que ela já faz, eu percebo. Porque Então. eu canto desde nenezinha pra ela, que é a música que eu canto pra dormir. E às vezes, antes de eu chegar na palavra papai, ela já tá papai. Isso. Aí antes eu pensava que ela tava chamando pai. Mas depois eu falei, não, ela tá falando papai porque tem a letra, eu falo papai daqui a pouco. Começa a fazer uns buracos em outros momentos, não só no papai, entendeu? Então, por exemplo, final da frase, não a última sílaba, a última palavra, para deixar para ela, né? Então, assim, vamos cantar com a mamãe? Então, você começa a cantar e quando chegar naquele momento, ela que vai falar. Isso, assim, isso é a melhor forma da gente incentivar a fala. Tenho certeza que daqui a pouco você vai falar, André, ela tá falando que nem uma matraca, não para de falar. Não, tenho certeza. Ela já fala na língua dela, do jeito dela. Isso, que nem... vai falar. E eu acho que, assim, não precisa ficar tão neurotizado com 50 palavras, 100 palavras. A criança precisa gostar de falar, né? Sim. Falar tem que ser prazeroso do mesmo jeito que tem que ser comer. Sim. Em falar em comer, Vamos a lá. Fono, ela também tem Esse olhar. na questão da alimentação, da introdução alimentar, tudo. Até numa questão mais pra frente, assim, nem só na introdução alimentar, quando a criança começa Com a seletividade. com a seletividade. Vamos lá. Terceira polêmica ou quinta polêmica? Tudo polêmico. Existe uma coisa que todo mundo julga que tem muito... que é normal a criança passar por uma seletividade. Ela realmente é normal. Só que ela tem que durar pouco tempo. Tudo que dura mais tempo... Você fala, opa... Então, por exemplo, com 2 anos, a criança cada vez está compreendendo mais. Então, ela vai falar para você, não quero verde, não quero isso, não quero aquilo.
E vai muito de como a gente vai responder a isso, né? Porque, então, ele não come verdura, eu não ofereço, né? Então, uma seletividade, tudo, aliás, eu acho que tudo, né, Fabi? Tudo que é uma coisa que acontece por pouco tempo, ok. Voltando só na fala, eu acho que tem uma coisa importante de eu falar, que é o seguinte, eu recebo muito isso também. A criança com 2, 2,5, é uma criança que já está falando e é muito esperado que a criança tenha uma coisa chamada disfluência normal da fala, que é a gagueira. Por quê? O pensamento é rápido, o motor não acompanha. Então, a criança vai falar e ela empaca. Por quê? Porque o motor não é rápido que nem o pensamento. Quanto tempo a gente espera isso? No máximo 1 mês, tá? Porque a criança tem que superar isto. A criança não superou, é alerta. A criança está 1 mês que não come nada, não está aceitando nada, tem ânsia para tudo, também é um sinal de alerta. Então, assim, e a fono trabalha desde a introdução até a criança maior, que é a criança seletiva, é a criança que tem dificuldade de mastigação, né? A criança que não tolera consistência, né? Então, eu não tolero ali eu não tolero uma coisa que seja muito pastosa, eu não posso pegar no alimento. Isso tudo é um trabalho que a fono faz. Sim. Que às vezes a gente não associava essa questão de alimentação com fono, né? Porque a gente só pensa no fono, fono. né? Aí depois que eu fui entendendo a questão desde a amamentação, depois a questão também da língua presa, enfim, outras vertentes aí, né? E aí, a alimentação era uma coisa que eu falava, não, sei lá, a alimentação você pensa já, tipo, nutricionista, né? Você não faz essa associação com um trabalho de fono. Mas aí, a gente até falou um pouquinho essa questão do aspecto autista, mas também tem isso, assim, a gente também associa muito a fono com síndromes, com outros problemas neurológicos, com outros tipos de alteração, e não só, por exemplo, um atraso de fala ou alguma coisa nesse sentido, né? Bom, eu acho que a gente falou meio que de tudo, né? Falamos muito. Falamos muito. Eu queria agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Uma delícia. O pessoal te encontra no Insta lá como... Fono Andrea Baldi. Fono Andrea Baldi. Vou deixar aí na tela para vocês também. Legal. E queria que vocês deixassem um recadinho aí para as mamães e futuras mamães que estão nos assistindo, nos escutando. Bom, primeira coisa que eu queria dizer, assim, primeiro agradecer. Uma delícia estar aqui. Foi um papo super gostoso. Sim. E assim, se... Tudo isso que eu falei, que a gente tente trazer as coisas de uma forma mais leve, mas, ao mesmo tempo, também estando ligada nessas coisas que normalizam tanto, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é tudo assim, tudo tem seu tempo, mas também eu acho que as coisas, sim, tem momentos para esperar. Eu acho que você é a maior prova disso, porque você viu que alguma coisa não estava legal e foi atrás e achou. Mas eu acho que, assim, tentar também dar uma leveza. Quando a gente fala de fala, eu não tenho a menor dúvida de que a hora que a gente também está tranquila de que ela vai acontecer, ela acontece de uma forma muito melhor. E que a minha torcida é para que sejam bebês maravilhosos, que mamem muito, que falem muito, que conversem. Não tem coisa melhor que falar, né? Acho que você também é suspeita porque gosta. Gosto, né? Trabalho com comunicação. Com comunicação, eu acho que, assim, é isso que faz a gente... se diferenciar, e é isso que faz a gente ser feliz no mundo, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas vissem a fono como uma coisa de auxílio para que melhora de qualidade, né? De tudo na vida, desde a amamentação até a fala toda. Sim. Obrigada pela sua presença. Acho que, sim, vai ajudar muito. Muitas dúvidas que surgem, até pra mim, já que tô entrando nessa fase da fala, da Gigi, tudo, já tô aqui, ó, entendendo algumas coisas. Isso aí. Mas é isso, eu acho que, só pra concluir o que a gente falou, a questão da fala, por exemplo, é brincar, né? É ser mais lúdico. Uma coisa que eu faço muito com a Gigi, que eu acho que ajuda muito, eu sempre falo pra ela o que eu tô fazendo com ela. Muito Gigi, legal. vamos trocar a fralda. Ó, a mamãe tá trocando a fralda, porque você fez xixi. E isso já tá até automático pra mim. Eu nem percebo, eu já tô fazendo isso. Mas é uma forma de estar falando, até de estar respeitando ela e ela entender o que eu tô fazendo com ela, mas também de estar sempre falando, de estar sempre... Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de conversar, às vezes falar o que você tá fazendo é mais fácil, né? Eu acho que é dar previsibilidade, né? A previsibilidade, ela é muito legal, assim. Ela dá, inclusive, segurança, né? Sim. A hora que ela sabe o que vai acontecer, ela fica muito mais segura, né? Então, isso também é uma forma de incentivar a fala, né? Sim.
E é isso, brinquem, cantem, Brinquem, leiam cantem, livro, leiam livro. Falem, conversem, que é a melhor coisa. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Não esquece de já seguir a gente lá em todas as redes, aqui no YouTube também, plataforma de áudio, no meu Instagram, Fabi Santina. E é isso. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau.